Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon Nacional News está no ar. Na edição desta terça-feira, você fica sabendo sobre tudo o que está acontecendo no Japão, no Brasil e no mundo. O nosso jornal começa agora. Nihon Nacional News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. O governo do Japão divulgou novos números sobre o turismo internacional, que vem crescendo de forma consistente nos últimos meses. Destinos como Tóquio, Kyoto e Osaka continuam entre os mais procurados, impulsionados pelo interesse na cultura tradicional, na gastronomia e na modernidade japonesa. Autoridades também reforçam medidas para facilitar o acesso de visitantes e proteger patrimônios históricos, garantindo que o aumento do fluxo turístico não comprometa a preservação cultural do país. Confira as notícias que agitaram o Japão com C.E. Rodrigues. O bairro de Haddate viveu momentos de caos. Um carro roubado avançou descontrolado pela rua e pela calçada, atropelando várias pessoas. Um homem de cerca de 80 anos morreu e uma jovem está em estado grave. Outras 9 pessoas ficaram feridas. O veículo havia sido roubado de uma loja próxima e a polícia já perseguia o carro quando o motorista bateu em 6 veículos e fugiu a pé. Ele foi detido em casa e, em interrogatório, nega ter roubado o carro. A quinta rodada da Champions Asiática começa nesta terça-feira, com destaque para o Machida Zelvia, campeão da Copa do Imperador no último domingo em cima do Vissel Kobe. O azulão está na Coreia do Sul, recebendo o Gangwon. A Rádio Mirai está transmitindo com a narração de C.E. Rodrigues, comentários de Rodrigo de Almeida Corupaco e reportagens de Plínio Lima. Daqui a pouco é a vez dos arqueiros púrpuros, que vem fazendo uma campanha mediana na competição, tentar segurar a onda e melhorar seu desempenho. Após perder a chance de se manter na CL, ora pela J-League, ora pela Tenohai, só lhe resta agora a dificílima missão de ganhar o torneio. O adversário será o Chengdu da China, e a partida ocorre por lá mesmo, às 9h15, no horário de Tóquio e também no horário de Brasília, com transmissão ocorrendo coladinho com o jogo do Machida. A narração será de Pedro Izuku, comentários de Cintia Alves e reportagens de Luiz Gustavo Pinheiro. A mãe detida em Taiwan sob acusações de prostituição dela e de sua filha no Japão teve sua prisão solicitada pela polícia tailandesa por envolvimento de tráfico humano. As autoridades japonesas já emitiram um mandado de prisão por violação à lei de proteção à criança. A menina segue sob proteção das autoridades enquanto sua avó se reuniu com policiais em Bangkok tratar da extradição da mãe ao Japão. O caso veio à tona após a menina ter fugido de uma casa de massagem onde fazia serviços sexuais forçados e pedido ajuda à polícia e efetivamente ficar sob custódia da Agência Nacional de Imigração. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. Morreu aos 81 anos o cantor jamaicano Jimmy Cliff, um dos maiores ícones e pioneiros do reggae mundial. A família informou que a causa da morte foi uma convulsão seguida de pneumonia. Autor de clássicos como You Can Get If You Really Want, I Can See Clearly Now e The Harder They Come, Jimmy Cliff ajudou a popularizar o reggae em todos os continentes. Nascido em 1944, iniciou a carreira ainda adolescente e marcou gerações. No Brasil, protagonizou momentos históricos como o show na Fonte Nova ao lado de Gilberto Gil em 1980, que reuniu 60 mil pessoas. A família pede respeito e privacidade neste momento de luto. A China criticou duramente o plano do Japão de instalar mísseis de médio alcance na ilha de Yonaguni, a apenas 110 quilômetros de Taiwan. Para Pequim, a iniciativa é uma provocação deliberada que aumenta o risco de confronto militar.
A crise diplomática ganhou força após a primeira-ministra Sanae Takaichi afirmar que um ataque chinês a Taiwan poderia levar a uma resposta militar japonesa. A porta-voz Mao Ning disse que forças da direita estariam levando a região ao desastre. Enquanto isso, Tóquio defende que o reforço militar é necessário para proteger seu território e Taiwan afirma que os planos japoneses contribuem para a segurança no estreito, ampliando a tensão no leste asiático. Entrou em vigor nesta segunda-feira a designação do governo dos Estados Unidos que classifica Nicolás Maduro e aliados do regime venezuelano como membros de uma organização terrorista estrangeira, o chamado Cartel de los Soles. A medida permite novas sanções e amplia opções de ação militar de Washington, embora não autorize explicitamente o uso de força letal. A decisão ocorre enquanto os Estados Unidos mobilizam navios de guerra, tropas e aeronaves na região dentro da Operação Lança Sul, intensificando a pressão contra Maduro. Mesmo assim, pesquisas mostram que 70% dos americanos rejeitam uma intervenção militar. Trump espera que a pressão leve à renúncia do ditador sem necessidade de confronto direto, enquanto tensões continuam crescendo no Caribe. Vamos falar de cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter na última segunda-feira a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento ocorreu no plenário virtual, modelo em que os ministros registram seus votos sem debate direto. A turma é formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, que acompanharam integralmente o relator. A decisão veio no mesmo dia em que a Polícia Federal concluiu a perícia sobre a tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente. O laudo, que segue sob sigilo, aponta que Bolsonaro tentou abrir o dispositivo utilizando uma fonte de calor. A análise identificou presença de ferro na área queimada da tornozeleira, confirmando danos provocados por uma ferramenta pontiaguda e aquecida, compatível com um ferro de solda. Enquanto isso, a reação política cresceu em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o PL vai intensificar a mobilização pela votação do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, o partido está disposto a usar todos os instrumentos regimentais para tentar aprovar o texto. A bancada do PL foi convocada para discutir a estratégia após reunião com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e advogados de Bolsonaro. Ainda não há confirmação de que o projeto será votado pela Câmara dos Deputados. A morte da estudante de pós-graduação Catarina Casten, de 31 anos, provocou comoção em todo o país. Ela foi violentada sexualmente e assassinada na trilha do Matadeiro, em Florianópolis, na manhã da última sexta-feira, enquanto seguia para uma aula de natação. O suspeito, um homem de 21 anos, foi identificado com a ajuda de câmeras de segurança e está preso preventivamente. Em uma das imagens, ele aparece escondido atrás de uma barraca e em outra é visto por turistas saindo da mata sem camisa. Catarina saiu de casa por volta das 7 da manhã e não chegou ao local da aula, o que levou seu companheiro a acionar a polícia. O suspeito foi detido ainda na noite de sexta-feira e, segundo a PM, confessou ter estuprado e matado a jovem. Ele afirmou que estava na trilha para usar drogas quando encontrou a vítima e, logo após o crime, fugiu. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão com a nossa repórter Franciele Tsutsumi.
Na saída da estação de trem da cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka-ken, uma manifestação que havia sido organizada para protestar contra a presença de estrangeiros no Japão terminou de uma forma completamente inesperada. O grupo contrário aos estrangeiros era pequeno, enquanto um número maior de japoneses tomou espaço público com megafones e cartazes defendendo os trabalhadores estrangeiros e repudiando qualquer forma de racismo. O que deveria ser um ato contra a imigração acabou se transformando em uma demonstração de apoio. Apesar disso, os estrangeiros, que eram os principais alvos da manifestação, não compareceram ao local, o que foi lamentado pelos japoneses que se mobilizaram para defendê-los. No dia 21 de novembro, a Embaixada do Brasil em Tóquio sediou a terceira edição da Ciranda Literária e Cultura, a CLIC. O que representa essa terceira edição da CLIC? Eu acho que ela representa as 3 edições, que é esse interculturalismo, essa mistura realmente do Brasil com o Japão, a presença dos japoneses, dos brasileiros, essa troca que ora lá, ora cá, a gente sabe, mas não sabe, e isso vai como um rio. Ele vai descendo por si só. Então, hoje eu estou muito feliz com tudo que nós apresentamos aqui, né? E acredito que todas as pessoas também ficaram muito felizes com toda essa experiência. O evento, realizado das 1h30 às 4h30 da tarde, teve entrada gratuita e reuniu escritores, artistas, educadores e famílias da comunidade brasileira no Japão. O público acompanhou exposições de artes manuais, apresentações musicais e degustação de pratos típicos da culinária brasileira. Em entrevista para Nihon TV, os cantores Roberto Casanova e Mica da Silva falaram sobre a importância de manter a literatura brasileira presente na família. A importância de a gente manter a nossa cultura, né, a nossa língua paterna, que no caso eu sou brasileiro, em língua japonesa, eu quero que minhas filhas continuem falando português, né, no futuro delas, né, e não só para elas também, e para outras crianças que nascem aqui, que são brasileiras, mas não conhecem, né, a nossa língua portuguesa, né, e vai para o Brasil também, nem chegaram aí para o Brasil, né, não chegaram aí para o Brasil e conhecer. Então, por isso que eu acho que a gente tem que manter, né, regrar, né, e sempre estar, né, pensando ali nossos textos para nós poderem estar falando a língua portuguesa, né, e a nossa cultura, né, não pode perder isso. Durante a tarde, foram realizadas amostras dos livros com autores brasileiros residentes no país. Eu escrevi esse livro, Mulheres Fortes, Sementes Saudáveis, ele como um livro para ajudar as mulheres, principalmente, né? Para nós que viemos do Brasil. Eu vim ainda criança, 16 anos aqui eu saí. E eu descobri nessa jornada, né, de 30 anos que eu moro aqui no Japão, a necessidade de como as mulheres precisam, às vezes, de de ouvir, de uma vida. E esse livro faz isso. E não só aqui no Japão, mas a gente também mora no Brasil em qualquer lugar do mundo. Até hoje, nós passamos por o mesmo processo, as situações, né? Eu, diante de uma dificuldade econômica, nunca me deixei levar pela dificuldade, pelo problema. Sentei e falei, vou escrever um livro. E eu escrevi Minha Alma Cigana. Minha Alma Cigana foi um sucesso, onde eu pude sanar as minhas dívidas, igual que eu estava roxo, já não estava vermelho, eu estava roxo. E foi o livro que me trouxe muita satisfação escrevendo. A iniciativa, já consolidada entre os brasileiros em Tóquio e região, teve como objetivo promover a literatura nacional, incentivar a leitura e fortalecer os laços culturais entre Brasil e Japão. A terceira edição da CLIC reforçou o evento como referência cultural para a comunidade e terminou com grande participação do público, confirmando sua posição como tradição anual da capital japonesa. Marcelo Iano, diretamente de Tóquio para Nihon TV.
Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.